O evento Jornada Profissional, ele se insere no contexto do projeto de vida dos estudantes, envolve todos os estudantes do ensino médio, né? E ele traz essa problematização do contexto contemporâneo, né? Ele olha para essa diversidade, para os desafios de pensar o projeto de vida, não só na perspectiva efetivamente da escolha de uma faculdade, mas trazendo uma concepção, valores, ética, né? O que faz diferença da atuação deles no mundo. E, claro, olhando para o autoconhecimento também. Então, meu nome é Mariana Rezegue, eu sou jornalista, também fiz ciências sociais, como eu disse, fiz vários cursos, né? Então, e eu estou atualmente como secretária executiva do Em Movimento. O Em Movimento é uma aliança de organizações que trabalham com jovens, organizações sociais, né, que não têm fins lucrativos. E a minha trajetória toda acabou enveredando para o impacto social, né, desde que eu terminei as faculdades, mas muito ligada à veia da comunicação, assim, né? Então, tudo que a gente faz por aqui tem muito de trazer esse repertório de pesquisa, né, que nem o Paulo comentou, eu vou trazer alguns dados para vocês do que a gente tem visto aqui, mas acho que nesse lugar também de olhar para a comunicação como uma ferramenta importante de transformação. Então, eu acho que a gente tem um processo aqui interessante para trazer para vocês, porque, e aí eu vou contextualizar um pouco a pesquisa antes da gente entrar em dados específicos, assim, a gente fez um esforço grande aqui no Movimento de trazer dados e evidências que pudessem embasar a atuação de qualquer pessoa que atua com juventudes no Brasil, né? E aí eu já vou começar falando por que a gente fala juventudes no plural e não fala juventude, né? Porque a gente sabe o tamanho da desigualdade que a gente tem no Brasil, o tamanho da diferença que a gente tem, né, entre as populações jovens no Brasil, e a gente precisa marcar essas diferenças, né? Então acho que esse é um ponto importante, a gente começa trazendo essa reflexão, e quando a gente olha para as evidências, e aí acho que é um ponto legal de trazer para vocês também, a gente vê que a questão da insegurança em relação à transição, né, da escola para a carreira profissional é algo que é comum às juventudes, né? Mesmo sendo no plural, né? Mesmo nos diferentes contextos, é algo que perpassa todos os perfis, todas as pessoas jovens que a gente conversa, mas sempre num lugar de muita potência, né? De muita conexão para a transformação, né? Os jovens, a gente tem que tirar esse estigma, né, de que os jovens não têm interesse, né, que acho que é uma coisa que passa também pelas organizações sociais muitas vezes, mas a gente sabe que as juventudes, quando bem acessadas, né, quando os conteúdos fazem sentido, se engajam, trazem muitas referências, trazem muita participação, e acho que esse é um pouco do que a gente está tentando trabalhar aqui no movimento, para que a gente tenha a potência de todas as juventudes poderem trabalhar nas suas questões, né? Então, acho que esse é um ponto de importante destaque, assim. Mas uma coisa que eu queria trazer para a gente começar a conversa, assim, pensar juntos aqui, acho que a ideia é um bate-papo, né? Então eu vou só olhar para os dados no finalzinho da minha fala, mas quando a gente olhou para a pesquisa e trouxe especificamente o olhar para essa questão da inclusão produtiva do trabalho, né, que é o mundo do trabalho no futuro das juventudes, a gente a partir das evidências que a gente olhou, assim, são muitas as evidências, né? Depois eu vou mostrar para vocês a plataforma, só para poder acessar e navegar por ali, mas acho que tem uma coisa que apareceu muito fortemente, que é o mundo do trabalho vai mudar radicalmente nos próximos anos, né? Já está mudando, a pandemia acelerou esse processo, né? A gente está muito mais no contexto digital, mas isso vai acontecer com mais frequência e mais rapidamente nos próximos anos. E o que isso significa, né? Significa que muito mais do que a gente aprender habilidades específicas, né, o que as evidências nos mostram, o que as pesquisas nos trazem é que a gente vai precisar aprender a aprender. Esse clichê aí que a gente fala muito, né, educação, mas aprender a aprender vai ser a grande chave de transformação dos próximos anos, assim, porque, e aí acho que uma coisa que a gente percebeu por aqui também, inclusive numa conversa que a gente teve com o diretor de uma grande instituição de pesquisa, né, o DIESE, ele trouxe para a gente essa reflexão. Nos próximos anos, provavelmente as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho vão passar por 5 diferentes carreiras, até chegar no fim do processo dela de trabalho. O que significa que você ter uma formação vai ser importante, mas muito mais aprender no processo vai fazer você conseguir chegar e fazer essas transformações possíveis do que vai acontecer no mundo do mercado de trabalho, né? Óbvio que para
para a gente fazer um exercício de futurologia é difícil, né? Essas são pesquisas que estão aí trabalhando com essas ideias, mas acho que esse conceito de que o mundo do trabalho é muito mais dinâmico do que era antigamente, isso já é real, e que vai mudar ainda mais, acho que é algo que a gente pode trabalhar a partir disso. Dito isso, eu acho que a gente pode olhar com a chave dos desafios, né, que tem nessa transformação rápida que o mundo do trabalho vai passar nos próximos anos, mas acho que a gente tem que olhar mais para o exercício das potências que isso nos traz, né, que essas transformações podem nos trazer. Então, eu acho que tem um mundo de possibilidades de experimentação aqui que podem ser feitas, né? Porque muitos dos trabalhos que existem hoje em dia não vão existir mais, por exemplo, né? E muitos vão surgir e a gente ainda nem sabe quais são, né? Eu queria até perguntar depois, já deixar a minha deixa para falar da Semaia depois, se a Semaia, quando ela estudou, ela pensou que ela ia trabalhar no podcast, né? Assim, sabe? que é essa coisa que eu também, quando eu estava na faculdade, quando eu estudei, eu jamais imaginei que eu ia trabalhar numa organização social, né? Eu nem sabia o que era ONG quando eu estava na faculdade, assim. Então, eu acho que esse exercício de lidar com as angústias também no processo de transformação para a vida adulta e para entrar no mercado de trabalho é algo que perpassa as nossas trajetórias, assim mesmo, né? Então, eu acho que esse processo de poder experimentar vai ser algo muito rico, que se a gente conseguir garantir que todos os jovens façam esse processo no Brasil, a gente vai ter mais chance de desenvolvê-los e garantir uma inclusão mais sustentável, né? Porque aí você garante trabalhos dignos, né? Tem toda essa discussão de trabalho digno também que a gente precisa ter aqui, né? E acho que é importante a gente destacar, mas eu acho que é isso, né? Aqui dentro desse contexto da escola, eu fico pensando muito nessa construção que a comunidade escolar pode fazer, né, para dar o suporte para os jovens fazerem essa transição, né? E aí, então, acho que o que eu queria trazer para vocês, acho que um primeiro destaque que é importante de trazer para vocês a gente vive hoje no país, e não sei se vocês sabem, quando a gente fala de juventudes, né, na verdade a parcela de juventudes que a gente está olhando no Brasil é maior do que só os jovens e adolescentes, que comumente são chamados de jovens, né? Pela lei no Brasil, jovens são pessoas entre 15 e 29 anos, então é uma trajetória grande e complexa, né? E quando a gente olha especificamente para essa parcela da população, a gente tem a maior geração de jovens da nossa história. A gente nunca mais vai ter tantos jovens quanto a gente tem agora no Brasil. O que isso significa? A gente tem um contexto demográfico, né, que nos propiciou chegar nesse pico de pessoas jovens no Brasil e que a gente já vai passar por um período de transição acelerado e a gente vai deixar de ser um país de jovens para virar um país de pessoas mais velhas, né? A gente vai passar por essa transição demográfica rapidamente. Acho que um dado para a gente olhar aqui, que é um dado da nossa pesquisa com a Fundação Getúlio Vargas, a gente vai envelhecer em 30 anos como país, o que a França envelheceu em 100 anos. Ou seja, a gente tem um tempo bem... A cara da semana é bem isso, a gente tem um tempo bem assustador aí para fazer essa transição. Dito isso, a gente tem uma potência muito grande quando a gente olha para as juventudes no Brasil, por isso, a gente tem a maior parcela de juventudes que a gente já teve na nossa história e uma parcela da população que pode transformar aí os caminhos do país, né? Assim, se a gente conseguir dar as oportunidades, né, como sociedade, para que eles possam se desenvolver, a gente pode transformar os caminhos do país. E aí, quando a gente foi conversar com jovens, aí eu queria destacar que a pesquisa olhou para os jovens de todos os contextos brasileiros, das 5 regiões, a gente fez conversas tanto de ir no contexto dos jovens, quanto entrevistar e fazer conversas mais aprofundadas. O que apareceu, né, que eu não vou conseguir trazer para vocês no slide as falas, mas vou destacar aqui alguns pontos. Os jovens, em todos os contextos, mais uma vez, como eu disse, né, transversal, uma sensação de o que apoia a transição a acontecer para a vida adulta é a família, a escola e a igreja. Então, a igreja também aparece como um ponto importante no apoio à transição, quando a gente está falando dos contextos brasileiros, né, não falando de perfis específicos. Mas o que aparece? Todos os jovens trouxeram uma questão em relação a uma dificuldade intergeracional, né? Então, assim, a percepção de que precisa ser mais acolhido nos espaços em que está, tanto na família quanto na escola, e uma sensação de isso não está acontecendo, né? Uma solidão, que a gente chama institucional do jovem, né? Então, uma sensação de não estar conseguindo que esses espaços reverberem os anseios específicos. Então, tanto é que um dos grandes insights da pesquisa qualitativa, né, que é essa que a gente escuta, os jovens, vai a campo ouvi-los, era esse statement, né, essa frase: os jovens querem uma revolução na educação, querem que a educação esteja mais ativa. Então eu fico muito feliz de pensar um movimento como a Jornada, porque eu acho que já é um começo de novos formatos, né, novas formas da gente atuar aqui pensando em educação. Mas, para além disso,
eu acho que tem uma questão que era interessante trazer para vocês também, para entender essa noção de vocês jovens versus um contexto de geração, que é essa sensação de ansiedade, angústia, medo e insegurança em relação à transição para o mercado de trabalho, para chegar num lugar de ter um trabalho que você vai, né, que você vai se desenvolver, é algo que apareceu muito constantemente nas falas, né? E aí tem alguns depoimentos assim que apareceram que são muito interessantes, que é essa sensação de sentir que o mundo tá mexendo e não sabe muito para onde vai, sabe? Uma transição constante que aparece assim nessas falas. Mas ao mesmo tempo, quando você conversa com jovens mais velhos que já passaram por uma transição, já estão no mercado de trabalho, uma sensação de que ok, passei pela transição, gostaria de experimentar mais coisas, né? Então a sensação de experimentação continua, e aí eu posso dizer, já não sou mais jovem, já não estou mais na faixa etária de juventudes, mas posso dizer que essa sensação de vontade de experimentação é algo muito constante, assim, né, na carreira profissional, assim, acho que a gente passa por isso muitas vezes, assim, então acho que é uma coisa que vai estar muito ativa, até olhando para o contexto que eu falei do futuro do trabalho, né, muitas possibilidades aí, acho que é uma coisa que vai estar muito ativa na trajetória de vocês aí que estão começando esse processo, mas mais do que isso, acho que tem uma necessidade também da gente olhar como é que o mercado de trabalho vai olhar para isso também, né? Como é que a gente vai criar novas formas de estar integrado em novas profissões, assim. Então, eu acho que é uma coisa que a gente está discutindo muito aqui, e aí, além dos dados da pesquisa, a gente participa de uma articulação global que trabalha com o mercado de trabalho para juventudes que está no México, na Índia, no Quênia, a gente discute isso também num contexto mais global. Essa sensação de que o mercado de trabalho também vai ter que se transformar para incluir essas juventudes que estão chegando, que são potentes, que são, né, que têm noção das agendas prioritárias, que querem transformar, é algo que a gente vai precisar pensar muito fortemente nos próximos anos, assim como sociedade também, né? Como é que a gente também cria esses mecanismos de transformação do mercado de trabalho para que a juventude possa ser incluída de forma sustentável. Porque o que acontece também quando a gente olha para dados quantitativos, né, que são esses dados em que a gente olha para os dados maiores, né, não pelas entrevistas. Aparece já nesses dados quantitativos macro, né, olhando para o nacional, essa necessidade de experimentação do jovem, mesmo que ele entre em alguma posição, muitas vezes tem essa sensação de transformação constante, né? Então você olha para os dados, você consegue ver eles mudando de cargos ou de profissões conforme o passar do tempo, né? Olhando para a série histórica. Então, eu acho que a gente tem aí um caminho a trilhar como sociedade, né? Como sociedade, organizações, pessoas que trabalham com juventudes, educação, né? Todo esse processo de olhar para como que a gente vai criar esses mecanismos para garantir que o mercado de trabalho esteja pensando essas transformações que estão acontecendo a partir das juventudes e as juventudes cheguem com as suas agendas transformando, né? Então, acho que uma coisa que eu queria deixar para finalizar minha fala aqui de início todas as grandes transformações das sociedades modernas aconteceram a partir de processos que começaram nas juventudes, né? As juventudes têm essa potência, assim, de transformação, de inovação, né? Então, a gente está aqui olhando para muitas potências que vão trazer suas histórias, suas trajetórias, né? Que estão aí nesses contextos, e a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, né? Cada vez mais levantar essa agenda das potências das juventudes para que a gente possa aí sim ter um país em que consiga incluir essas juventudes de forma massiva, pensando nos 50 milhões, né? E também pensando no que a ONU nos traz, né? Sem deixar ninguém para trás, né? Que é o que é a métrica aí até a gente chegar em 2030 pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o que eu queria dizer olhem para essas trajetórias individuais de vocês como um processo em que todo mundo passa, né? É geracional, é do processo, não é uma coisa que é individual. Eu acho que o mundo está mudando para acolher essas transformações, então acho que tem mais conteúdo disponível, né? A internet é um campo de experimentação, né? Querendo ou não, acho que isso abre possibilidades. E acho que para finalizar e para depois trocar com vocês, acho que tem
a gente está chamando muita atenção, né, esse ano inteiro, né, nessa potência da juventude, como a juventude também dá participação social, né? A gente precisa aumentar o nível de participação social das juventudes, ou seja, jovens irem votar, tirarem título de eleitor, né? A gente precisa que vocês estejam botando suas agendas aí no mundo, né? Que vocês estejam trazendo suas referências até para garantir, né, o mercado de trabalho que vocês querem a partir da legislação que vão ser criadas, né? Essa forma de olhar aí para o mercado de trabalho. Então, eu queria dizer que olhar para a potência individual de vocês também como potência geracional é algo que pode também transformar os processos, assim. Então, para começar essa conversa da jornada profissional, é um pouco o que eu queria trazer. Infelizmente, não deu para trazer a apresentação aqui, né? Não apareceu para vocês, mas o Atlas está disponível, que é a pesquisa que a gente coordenou aqui numa plataforma que tem todos os conteúdos, dados quanti, quali, tem um relatório específico para a juventude que chama Se Liga no Atlas, que tem aí os dados de forma mais traduzidas, né, para vocês poderem acessar. E eu acho que para finalizar mesmo assim, e agradecer o convite de terminar minha fala, é dizer que muito provavelmente também daqui a 10 anos eu vou estar num trabalho que eu também não conheço. Então, acho que a gente vai estar todo mundo passando por essa experimentação. E quero deixar aqui a minha experiência também como troca para vocês saberem que, mesmo confusa nessa época, né, 6, 7 possibilidades, agora a minha trajetória está mais organizada, assim, mas eu ainda sinto necessidade de experimentar. Então, é sobre isso. Obrigada, gente. Então, boa noite para todas, todos e todos que estão aí acompanhando com a gente. É um prazer estar aqui, espero contribuir de alguma forma. Bom, eu vou falar muito pautada na minha experiência pessoal mesmo. E aí, eu lembro, assim, quando eu tinha muito jovenzinha, eu era uma criança ainda, na verdade, entrando ali na adolescência, e eu lembro que minha mãe colocou uma diretriz, na verdade, né? Ela falou, olha, vocês só vão parar de estudar quando vocês se formarem na faculdade. Não sei se depois vocês vão seguir carreira acadêmica ou não, mas pelo menos uma faculdade vocês precisam ter. Porque naquele período, inclusive, meus pais ainda não tinham formação acadêmica e poucas pessoas na minha família não tinham acessado à universidade. Então, para mim, esse lance das escolhas foi muito complexo, porque a gente não tinha muitas referências de quais caminhos seguir dentro da nossa própria família. Como a gente foi a primeira geração que entrou na universidade, eu não tinha, assim, referências de, sei lá, fulana é professora, então é mais ou menos por assim, ou cicrana é jornalista, então é mais ou menos por assim. Eu não tinha muito essa referência, nem na minha família, nem perto das pessoas com quem eu convivia. Então, eu acho que o principal desafio foi aí. Eu sabia que eu tinha que entrar na universidade, mas a outra regra era, a gente não tem dinheiro, então vocês têm que estudar para entrar numa escola pública ou se virar de alguma outra forma. Foi essa missão que a minha mãe deu para mim e para minha irmã na época. Então, eu lembro de um esforço muito forte dos meus pais de procurarem bolsa em tudo quanto é lugar. Então, eu estudei inglês com bolsa, depois ela conseguiu vaga numa escola pública estadual melhor da que a gente fez o fundamental, que também tinha acesso a cursos de línguas. Enfim, meus pais fizeram um esforço muito grande para que a gente recebesse, dentro do que estava disponível ali, a melhor educação possível. Mas eu também tive um engajamento político e social muito cedo, né? Meus pais se formaram no movimento negro brasileiro, então eles se envolveram com o MNU, que é um movimento basal para o movimento negro brasileiro, que se formou lá no final da década de 70, ali em 78, 79, né? Enquanto a gente ainda vivia uma ditadura militar no Brasil. Então, tudo isso veio muito forte para minha família, né? Então, junto com essa ideia de que existia já um movimento político muito forte para emancipar crianças e jovens negros, parecia pesar ainda mais a nossa responsabilidade, porque a gente caminhava muito naquele ciclo e espaços de movimento negro, que eram inclusive os lugares onde eu me sentia mais livre para sonhar o que eu gostaria de ser, o que eu podia ser, o que eu queria ser. Então, a gente sentiu muito cedo esse peso, assim. Então, quando eu fui escolher, gente, foi bizarro, porque eu parei, o primeiro filtro que eu fiz foi aonde eu posso prestar, né, vestibular.
Então, o primeiro filtro foi, bom, escolas públicas. Então, deixa eu ver lá como é que eu faço a isenção da FUVEST, a isenção disso, nananana. Então, primeiro eu procurei as universidades públicas. Eu lembro que a primeira vez que eu votei foi no segundo mandato do governo Lula. No primeiro eu fui criancinha ainda acompanhar meus pais, e aí no segundo eu já tinha meu título, gente, então tirem título de vocês. E aí eu consegui votar, e mesmo naquele período já estava em voga, assim, a lei de cotas, né? Tanto para escola, para cotas para pessoas que vieram de escola pública, ou cotas para pessoas com deficiência, cotas raciais, foi aprovado para instituições públicas em 2012, se eu não me engano. A gente está completando 10 anos esse ano. Mas já existia na minha época, porque eu entrei na universidade, eu prestei 2006, acho que eu entrei no comecinho de 2017. Então, ali já tinha o ProUni, o lance do Enem e tudo mais. Então, esse foi o meu filtro. Minhas opções eram entrar em universidades públicas, e se eu não conseguisse entrar em universidades públicas, entrar em alguma universidade particular com bolsa. Então, o meu segundo passo foi tentar dar tudo de mim no Enem e conseguir alguma bolsa possível, e também procurar universidades particulares que ofereciam bolsa pela própria universidade, né, sem ter nenhum tipo de convênio no caso. E aí foi assim que eu selecionei a Universidade Metodista, que eu não lembro como eu cheguei nela. Tipo, naquela época ninguém tinha me falado que a Universidade Metodista era boa em jornalismo. Eu realmente eu não sabia, assim. E eu decidi jornalismo porque eu pensei, o que eu mais gosto de fazer? O que eu me dou melhor, assim? Eu tinha, assim, eu era muito mal em matemática, eu era médio em história, assim, na minha leitura, eu era um pouquinho boa em geografia, e o que eu tinha de melhor era português. Eu gostava de escrever, minhas redações eram muito boas. Isso não significava que eu era boa de português, porque eu tinha muitas falhas ortográficas, muito graves mesmo, tanto que um dos maiores preconceitos que eu sofri quando eu entrei na universidade foram muitas professoras falando para mim que eu dificilmente seria uma jornalista, porque eu escrevia mal e errado. Então, eu tive que correr muito atrás do prejuízo. Mas foi assim que eu decidi. Eu falei, bom, eu gosto de escrever, eu sou boa de redação, acho que desses cursos aqui, jornalismo é melhor. Foi assim que eu decidi prestar jornalismo na Metodista. Mas eu queria ser assistente social. Então, assim, foi um momento de escolha em que eu realmente fiz um filtro, primeiro, de possibilidades de lugares em que eu poderia estar, para depois eu pensar desse leque de opções, que cursos eu gostaria de fazer. Eu queria ser assistente social, mas quando eu passei na Universidade Metodista e consegui uma bolsa de 100% por eles, direto, falei, cara, eu não vou prestar mais nada. Então, eu já desencadei nos outros vestibulares e simplesmente investi na Universidade Metodista, o que foi uma boa escolha, né? Porque eu acho que ao longo do nosso processo na juventude, assim, entre a infância e a juventude, eu acho que é uma coisa que é legal a gente estar atento, a gente perde muito das habilidades, das coisas que a gente realmente gosta de fazer. Depois eu fui entender que eu sempre quis escrever, eu sempre escrevi, assim, eu escrevia quando era mais nova, eu contava história, eu tinha meu caderninho, eu dizia que eu queria trabalhar na editora Ática, não tinha a menor ideia do que isso significava, mas eu via muitas vezes livros didáticos, assim, editora Ática, eu falei, eu quero trabalhar lá, eu não sabia exatamente o que era, mas eu queria estar naquele espaço. Então, só depois que eu fui me ligar, putz, na verdade, eu já gostava disso e tal. Então, acho que muitas vezes a gente se dispersa ao longo do caminho, assim. Principalmente quando você vem de uma condição em que você não tem muitas possibilidades de escolha. Você precisa escolher aquele lugar que vai te conduzir ou permitir que você dê um passo adiante. Mas foi assim que eu caí na Universidade de Jornalismo e foi assim que eu fui me apaixonando por essa profissão. Então, eu acho que no processo, assim, meu processo acadêmico, inclusive, foi muito dolorido, porque eu era uma das poucas meninas negras naquela universidade, eu estudava de manhã, eu me formei, eu fui até o final da minha faculdade trabalhando como operadora de telemarketing, tudo aquilo para mim era muito confuso, eu entrei com uma defasagem diante de outras pessoas que tinham recebido um ensino particular e tudo mais, eu tive que estudar muito até chegar a ser uma das melhores alunas da sala, mas com muito custo, assim, emocional, físico e tudo mais. Mas o que mais me encanta de tudo isso, assim, quando eu olho para trás e eu vejo esse início da minha história acadêmica, é que eu sei que hoje
as possibilidades são muito maiores, muito melhores, né, para quem está chegando agora, para a juventude que está chegando agora. Eu acho que essa confusão da escolha, essa pressão de escolher, eu vou muito pela linha da Mariana, assim, é uma coisa que a gente precisa passar, não tem muito como, é um rito de passagem, essa pressão e tudo mais, mas a gente também não precisa achar que vai ser a escolha da nossa vida. Eu acho que para jovens que têm a trajetória que eu tive, era, na verdade, a nossa única cartada. Que foi a partir dessa escolha que eu consegui sair da condição de operadora de telemarketing no meu trabalho e acessar uma área de comunicação dentro da Gol Linhas Aéreas, que era a empresa que eu trabalhava na época. E eu não achei que seria possível ocupar aquela posição. E eu juro para vocês, assim, eu recebia R$605. Quando me disseram que meu salário seria de 2.300, eu achei que eu estava muito rica, porque eu ia começar a ganhar com os meus 23 anos quase o que meu pai ganhava naquele mesmo período. Então, para mim, aquilo era um salto muito grande. E isso acabou possibilitando que eu acessasse lugares que eu não tinha acessado antes, que, na verdade, eu não tinha nem ideia do que significava. Então, acho que para uma jovem como eu, que nasceu em 88, né, no ano da Constituição, que acabou vivendo o brotar das cotas raciais, das cotas de pessoas que vieram de escolas públicas no Brasil, aquele momento para a gente era de uma cartada única, assim, a gente precisava entrar nesse lugar para tentar dar alguns passos por uma ascensão econômica mínima, que era, na verdade, só passar a viver bem com a sua família. Então, eu acho que hoje a gente está conseguindo, pouco a pouco, dar uma elevada nisso, principalmente pensando em juventude preta, juventude periférica, que é da onde eu vejo. Eu vejo que as pessoas têm conseguido traçar melhor um plano de carreira, ou sonhar um pouco antes, ou planejar um pouco antes. Então, se você tiver a possibilidade de fazer isso, eu acho que o ideal é não se prender, que essa será a decisão da sua vida, mas minimamente pensar o seu futuro, assim. Eu venho de uma geração em que a gente não sonhava com o futuro. Eu não sonhava com o futuro. Eu sonhava com o que eu posso fazer agora. Então, quais são as universidades que eu tenho disponível agora? Quais são os cursos que podem se parecer um pouco mais comigo agora? E qual é a melhor opção de trabalho que eu tenho agora? Eu nunca pensei na minha carreira, na minha experiência profissional a longo prazo. Tipo, nunca. De jeito nenhum. Houve um planejamento. Eu acho que eu comecei a planejar quando eu estava completando 5 anos já trabalhando na Gol, quando eu já tinha criado junto com outras companheiras do Nós Mulheres da Periferia ao mesmo tempo. Eu nunca fui uma pessoa que quis ou tentou disputar vagas em grandes redações. Eu realmente tinha uma insegurança muito grande em relação a isso. Eu não me sentia confortável em grandes redações. Por isso que eu e outras parceiras saímos do Blog Mural, que foi onde me acolheu, que me ensinou o que era jornalismo periférico, e a gente criou o Nós Mulheres da Periferia. Quando eu cheguei com 27 anos, que eu trabalhava na Gol, que eu fazia jornalismo fora ao mesmo tempo, que eu prestava serviço de assessoria de imprensa para coletivos periféricos, que naquela época também não existia muito esse acesso, né? Então, eu também trabalhei muito como assessora de imprensa, fazia muitas coisas ao mesmo tempo. E aí chegou um momento que eu falei, não, agora eu tenho condições de parar e pensar aonde eu quero focar, e foi quando eu entendi que, para além do jornalismo do dia a dia, que não é uma coisa que cabia tanto no meu perfil, que eu quero ser uma escritora literária e que eu posso usar, por exemplo, o jornalismo para outras esferas. E aí eu acho que é um pouco do que a Mari trouxe, assim, a vida vai abrindo algumas possibilidades, né? Então, eu tive a possibilidade, a partir de um trabalho completamente autônomo no jornalismo, né, com Nós Mulheres da Periferia e tudo mais, foi um processo muito empreendedor, não existia com tanta estrutura o segmento que a gente pode dizer hoje de mídia especializada em periferia, como a gente tem hoje com a Alma Preta Jornalismo, Nós Mulheres da Periferia, Periferia em Movimento, Marco Zero Jornalismo em Recife, Correio na Go, enfim, hoje existe um leque de veículos de comunicação que vieram dessa mesma toada nossa, né, inspirados lá nos movimentos lá na década de 70 e 80, né, bebendo dessa mesma fonte, hoje com um pouco mais de estrutura. Então, eu fico muito feliz de hoje ver que o Alma Preta Jornalismo, por exemplo, é a primeira opção para jornalistas que estão se formando em jornalismo, sabe? Falam, não, eu quero ir para o Alma Preta Jornalismo e eu quero começar minha carreira profissional ali. Então, eu fico muito feliz de saber que o Nós Mulheres da Periferia tem desenvolvido mulheres e meninas que estão saindo da faculdade ou interessadas em trabalhar com comunicação, e a gente tem a possibilidade de compartilhar isso com as pessoas. Então, eu acho que quando a gente pensa em jornada profissional,
se não existe o nicho que você quer, tem a possibilidade da gente criar. Há muito custo, sabe? Porque eu sinto saudade de Visa Vale e CLT, muita saudade. Eu estou trabalhando há pelo menos 5 anos de forma autônoma, né? Eu aprendi com o Tony Marlon, que é uma pessoa de inteligência da comunicação periférica muito importante em São Paulo e no Brasil, e ele diz que a gente é gestor de MEI. Eu sou CEO de MEI, e aí isso faz com que a gente perde muitos benefícios, né? E fica até mais difícil planejar a nossa vida financeira mesmo, que é um desafio para a gente, eu acho, e para a nossa geração, porque é isso, a gente passou por um desmonte trabalhista, esse é o universo que vocês vão encontrar, sabe? De ter a sua MEI, de trabalhar de forma autônoma, principalmente se você está no meio da comunicação, e é um desafio. E aí a gente precisa pensar numa outra lógica, isso vocês precisam pensar. Se a gente está chegando num mercado de trabalho bastante desestruturado, em que, né, o governo atual e o que passou aí em exercício, que, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas acabou meio que terceirizando, todo mundo agora é terceirizado na vida, entendeu? CLT é raridade, gente, tipo, receber, sabe, vale alimentação, férias, 13º, então a gente precisa planejar a nossa vida financeiramente também, assim, sabe, para o mercado de trabalho, para o Brasil que a gente vive hoje. É muito triste dizer isso, mas é isso, assim, precisa ter esse pensamento também. Então é isso, voltando, quando eu 27 anos, eu falei, cara, o que eu posso fazer? E aí eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, pedi para que me ajudassem para eu receber os meus direitos trabalhistas naquele momento, e tive a possibilidade, com 28 anos, de fazer um intercâmbio, assim, coisa que muita gente consegue fazer antes. E aí foi aí que eu aprendi a falar inglês melhor, foi aí que eu consegui dar uma parada e pensar na minha carreira. E hoje eu acho que eu estou conseguindo direcionar, por isso que é isso também. Eu escolhi jornalismo, hoje eu quero ser escritora, que tem tudo a ver, mas é um outro rolê. E ao mesmo tempo as habilidades que eu conquistei até agora permitem que eu faça outras coisas, como o podcast, que nasceu tão, né, forte agora no Brasil, que está nos últimos 5 anos, pelo menos, crescendo no mercado de um jeito bastante volátil e derrubando o nosso mercado, né, uma coisa que a gente precisou assimilar. Então, a gente começou no nosso Mulheres da Periferia a trabalhar com isso lá em 2020, a gente conseguiu pegar uma prática bacana, depois surgiu esse convite para estar no Mano a Mano, que é o podcast do Mano Brown, então eu já tinha experiência com isso para poder exercer aquilo, né? Então, eu acho que de um jeito inesperado, a minha trajetória tem conseguido me sustentar. E eu digo isso porque é realmente isso, assim, eu não esperava que fosse assim. Em 2020, quando a pandemia chegou, eu tinha acabado de decidir sair de um emprego que eu era CEO de MEI, mas eu era coordenadora de comunicação no Instituto Vladimir Herzog, numa ONG, e naquele momento eu entendi, tem algumas escolhas difíceis que a gente precisa fazer, e vocês vão sentir isso, sabe? Eu falo muito do coração, então assim, quando o coração começa a apertar demais e falar, cara, não é mais isso, meu Deus, não é mais... É uma agonia, a gente viveu uma agonia. Não, mas não é mais isso, eu não quero isso. Eu queria escrever, mas agora eu estou aqui trabalhando em comunicação institucional e não é isso, eu estou sentindo que não é isso. Em algum momento você tem que ouvir isso. No final de 2019, eu falei, bom, foi ótimo, fiquei aqui 2 anos como coordenadora, amei, ter meu salário todos os meses, aprendi muito, mas eu quero sair e trabalhar com escrita. E eu fiz isso no final de 2019, me despedi do Instituto primeiro em janeiro de 2020 e veio a pandemia. Naquele momento eu me desesperei, porque naquele momento era o momento que eu estava investindo na minha carreira. Foi quando eu, de fato, escolhi falar, bom, eu vou investir o que eu tenho, o que eu consegui salvar até agora, nesse momento, e veio a pandemia. E aí, inesperadamente, eu consegui sobreviver sendo uma jornalista autônoma, trabalhando nas Mulheres da Periferia e sendo escritora. Então, eu acho que as escolhas precisam ser tomadas e os nãos precisam ser ditos e o nosso coração precisa estar em jogo para a gente, a partir disso, ir planejando a nossa trajetória. O Wagner me chamou para essa conversa, mas é isso. Eu fui a pessoa que teve menos planejamento de carreira e as coisas de alguma forma aconteceram. E eu acho que elas aconteceram também, porque, principalmente falando de uma perspectiva de uma mulher preta e periférica, isso fez com que o Brasil também chegou no momento em que essa onda antirracista e tudo mais abrisse fortemente o mercado para pessoas como eu. Então,
tudo isso meio que combinou para que eu estivesse aqui agora conversando com vocês. Então, é isso. Agora a gente chega no momento onde que a gente abre para perguntas aí, geral, público, enfim. Posso fazer João, a pergunta? por favor. Bom, primeiramente, estou adorando, assim, parabéns, Semaia e Mariana, tiraram muitas dúvidas minhas, adorei. Mas tem uma dúvida como jovem, preciso fazer, que o que vocês estão fazendo agora nesse momento? Tipo, Semaia, eu ouvi dizer que você faz um podcast, Mariana, eu ainda não sei se você faz parte da redação, tipo, o que exatamente nesse momento vocês estão fazendo? E como você acha que isso vai acontecer daqui a uns anos, se isso vai manter? A Mariana falou um pouco que talvez ela ache que não sabe o que vai fazer daqui a 10 anos. Mas como o que vocês estão fazendo agora e qual a perspectiva do seu trabalho? É isso mesmo. Obrigado. Bom, João, né, que perguntou. João, obrigada pela pergunta. Acho que eu comentei no começo, né? Eu estudei jornalismo, mas eu acabei nunca trabalhando com jornalismo, até nem comentei muito dessa trajetória específica, assim, mas desde a faculdade, ali, quando eu fiz jornalismo e sociais, eu acabei me aproximando mais do campo das organizações sociais, né? Eu fui para o Pará estudar o trabalho do Saúde e Alegria, que é uma organização super reconhecida, que trabalha há muitos anos e ajudou a criar políticas públicas para comunidades ribeirinhas ali na região da Amazônia. E aí eu fui estudar como eles atuavam e acabei mergulhando e estou no mundo das organizações sociais desde então. E hoje em dia eu sou a secretária executiva, né, quem coordena uma aliança de organizações que trabalham com jovens. São organizações que trabalham em diferentes contextos, tem organizações globais, organizações territoriais. Inclusive, o Tony Marlon ajudou a fundar aqui o Movimento Semanhar lá atrás, então é uma pessoa também que estava bem ativa nesse processo. E eu acho que, para dizer para você, e aí você perguntou, né, o que eu estou fazendo, se eu me vejo, quando eu estava, acho que comentei um pouco isso, né, quando eu estava fazendo jornalismo, eu jamais imaginei que existia, inclusive, o cargo que eu estou, sabe, assim, que é uma aliança, né, uma organização específica, é muito... Acho que é isso, é um mundo que a gente vai construindo pela trajetória também que a Semana trouxe, eu sinto, apesar dos diferentes contextos em que a gente vem, né, eu sinto que essa sensação de que o caminho vai se mostrando quando a gente está andando, sabe, assim, então você vai entendendo o caminho conforme você está andando no processo, assim, acho que a gente tem momentos em que a gente para e fala, nossa, tá, vim daqui, vou para cá, e daqui para cá eu vou entender como eu vou, então acho que essa fala, né, do Paulo também de trazer a gente ter essa noção e esse autoconhecimento para poder falar, né, e acho que para mim foi muito esse lugar, quando eu estava no jornalismo, eu não queria ir para as grandes redações, era uma coisa que não fazia sentido para mim, eu não gostava desse espaço. Ao mesmo tempo, quando nas sociais eu não me via na carreira acadêmica. E aí esse sentimento, essas angústias que foram gerando em mim me fizeram buscar o que conectava os dois mundos, que foi um pouco o lugar em que eu cheguei nas organizações sociais. E aí desde então eu estou nessa trajetória, trabalhei em diferentes organizações, trabalhei com Greenpeace, por exemplo, trabalhei com organizações muito grandes, organizações menores, e estou desde 2017, né, nesse processo, coordenei essa pesquisa que vocês, que a Renata mandou aqui, que eu falei um pouco. E eu sinto que tem um processo agora de experimentação futura também, né? A partir do que eu estou construindo. Então foi isso que eu falei. Eu acho que eu gosto do que eu faço. Eu sinto que tem coisas que eu quero fazer que eu ainda não fiz também. Então acho que tem um espaço de ir construindo essa trajetória para chegar onde eu quero chegar. Mas acho que é aquela frase também que é um clichê, mas é caminhando que a gente aprende a andar, né? Então estou nesse processo de caminhar nessa trajetória. E acho que é isso. Nunca imaginei, quando eu estava lá fazendo as faculdades que eu fiz, que seria essa trajetória, né? As coisas foram acontecendo isso foi se mostrando como um processo, assim. Então, fico feliz de compartilhar com vocês e também, se quiser trocar depois, especificamente sobre as próprias faculdades, jornalismo, sociais, o mundo das organizações sociais, porque acho que também quando eu estava na faculdade, já nem era na escola. Quando eu conheci o Saúde e Alegria, eu nem sabia o que era uma organização social, assim, sendo sincera, muito leiga. Eu falei, gente, mas o que é uma ONG? Tipo, o que ela faz? Aí eu fui para lá, entendi e tal, e aí voltei falando, nossa, tá, esse mundo existe, né? Que é isso aqui? Que pode ser feito? Eu acho que é um mundo
que a gente está conhecendo um pouco mais, depois que isso foi lá em 2010, né? Já faz 12 anos, mas acho que agora a gente conhece um pouco mais, mas é um mundo também com muitas coisas legais acontecendo, né? Mundo do impacto social, e acho que uma coisa que eu acabei não falando na minha fala, porque a apresentação também não acabou não passando, mas que eu tinha destacado, que é as juventudes trazem muito nas suas falas, independente do contexto também, uma vontade de trabalhar com o propósito de algo maior, assim, acho que o jeito de trabalhar que os nossos pais trabalhavam, que era mais para pagar as contas, comprar as coisas, né, enfim, já é algo que as juventudes dessa geração já não vem mais, e acho que a nossa geração, e eu nasci no mesmo ano que a Semaiá, coincidentemente, em 88, a gente não tinha tanta clareza, mas agora vem com muita força, assim, né? Dessa coisa do propósito maior, de uma conexão com algo que faz muito sentido. Mas eu também sou CEO da minha própria MEI, então é isso, a gente vai aqui trabalhando e fazendo e gerando a nossa renda conforme também as coisas vão aparecendo como oportunidades, né? Então acho que esse é um pouco de onde eu tô e para onde eu me vejo indo, assim. Muito bom, Mari. A gente já não é mais jovem, né? As duas são de 88. É outro tipo de juventude agora. Bom, obrigada pela pergunta, antes de tudo. Então, eu me formei em jornalismo em 2010, né, também. Naquele momento eu passei por algumas posições, então trabalhei como assessoria de imprensa, comunicação institucional, e ao mesmo tempo eu já trabalhava com jornalismo, né? Logo em 2011 eu entrei para um blog, na época que ficava dentro da Folha de São Paulo, que é o Blog Mural, que hoje é a Agência Mural de Notícias das Periferias. De lá nasceu Nós Mulheres da Periferia, que é um veículo de comunicação formado por mulheres negras e periféricas, que está no ar até hoje. Então, hoje, a gente tem uma equipe de mais ou menos 15 mulheres trabalhando para esse site. Então, é um empreendimento, é um veículo que nós criamos juntas, eu e mais 6 cofundadoras, e hoje é uma empresa que a gente toca juntas. Então, são várias esferas, né? Como alguém que faz parte desse empreendimento, né, que hoje está ali entre os veículos de comunicação no Brasil, inclusive reconhecido por isso entre os grupos nativos digitais, no meio da comunicação, inclusive, eu quero muito que a gente chegue nos próximos 10, 15 anos com uma redação feita por mulheres ainda mais potente, maior, com capacidade de contratar e pagar dignamente cada vez mais mulheres recém-formadas e interessadas no mundo da comunicação e do jornalismo. Pessoalmente, eu também trabalho na área literária, então atuo escrevendo e, pessoalmente, para mim, eu quero muito desenvolver uma carreira mais nessa área nos próximos anos, né? Então, são duas esferas diferentes, uma empresa que eu ajudo a tocar e como eu me vejo daqui a alguns anos. E fora isso, né, o dia a dia, um pouco como a Mari disse, eu faço várias coisas, né? Então, continuo trabalhando como jornalista, presto serviço para outras pessoas. Hoje sou uma pessoa que dá bastante, junto com nós mulheres da periferia ou individualmente, formação, né, sobre, por exemplo, produção de podcast, sobre comunicação institucional, sobre jornalismo de gênero. Então, a gente vai abrindo alguns leques de possibilidades de trabalho para sobreviver. Mas todas as minhas áreas de trabalho estão no jornalismo e na literatura. E é por aí que eu vou nos próximos anos. Pois é, eu conheço uma jovem que está fazendo jornalismo, que entrou na universidade no meio da pandemia e que está agora voltando para o presencial, mas está muito, muito assustada com uma história de que estamos vivendo a morte do jornalismo, que o jornalismo está morrendo, né? E aí eu queria saber de vocês, o jornalismo está morrendo ou tem um jornalismo morrendo por aí? Muitos jornalismos já morreram, né, Mari? Sei lá, eu lembro que quando eu estava me formando, gente, a internet era escassa, ainda era um pouco naquele momento de, vamos ficar de madrugada, porque pega melhor, enfim, era o outro momento, assim. E naquele momento, estava nascendo um jornalismo digital e havia, né, essa ideia de que o jornalismo impresso ia morrer e que, enfim, nananana.
O impresso hoje ele tem um outro peso, um peso diferente para um público específico, mas tem ainda muita importância, né, dentro ali das mídias que a gente tem disponível, dos veículos de comunicação que a gente tem disponível para consumir. Então, eu nunca acho que o jornalismo vai morrer. Eu sempre acho que rola um desespero, porque é uma área que muda bastante, como a Mari disse, né? Quando eu me formei, eu não sabia que hoje o mercado ia estar tão aberto para podcast. Então, eu acho que quem está se formando em jornalismo ou quer se formar em jornalismo é uma profissão muito multitarefa, assim, sabe? Você sai, você faz sua matéria, você colhe o material, você faz seu roteiro, você grava em casa, você manda para a TV. Você sai, você tira sua foto, você faz seu texto. Aí você sai um podcast, você tem que aprender a fazer um roteiro para podcast, como é que você usa isso, como é que você grava. Mas também é isso, né? É uma profissão que normalmente costuma pegar pessoas que já têm um pouco desse tino para comunicação, né? Já tem um pouco dessa habilidade. Então, não, eu não acho que o jornalismo está morrendo. Eu acho que a gente está vivendo nesse momento uma pessoalização da comunicação, pensando em que a gente cada vez mais associa e dá credibilidade a pessoas e não necessariamente para o conteúdo, o que eu acho que é um problema, o que eu acho que é um desafio, mas isso também acontece com veículos de comunicação. Então, quem consome o Nós Mulheres da Periferia sabe o que vai ler ali, qual é a perspectiva que vai ler ali, o que esse tipo de jornalismo vai trazer, que é um jornalismo segmentado, focado em classe, raça e gênero. É a partir daí que a gente atua. Quem é mais interessado no hard news vai acessar ali os veículos de comunicação que têm mais essa habilidade e entender ali, a partir de critérios pessoais, quais são os veículos que mais se confia. Eu acho que isso é uma perda para o jornalismo, então essa pessoalização da comunicação é uma coisa que a gente de fato precisa pensar em como é que a gente vai se readequar aí nos próximos anos e como isso vai performar também. Eu acho que a gente está num momento de transição. Mas não, eu não acho que o jornalismo está morrendo, eu acho que o jornalismo está se expandindo, eu acho que tem nascido outros veículos, outras possibilidades de acessar. Eu acho que essa segurança no jornalismo é uma coisa que vai voltar, voltou bastante já com a pandemia. Essa necessidade de ter credibilidade na informação. Então, eu acho que não vai morrer. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar de novo. A gente já está vendo, né, o streaming e o YouTube, por exemplo, substituindo e até imitando o que a televisão fazia. Isso não vai fazer com que a televisão deixe de existir, a televisão só vai ter que se adaptar, e a gente tem tido cada vez mais opção de lugares para se informar, o que não é ruim, mas traz um desafio grande para o mercado, né? Acho que só complementar, eu ia falar que quando eu estava na faculdade também era esse papo que o jornalista estava morrendo, e também eu me formei lá em 2011, então eu acho que é uma conversa que existe há muito tempo e acho que a gente passou por muitas transições dentro do mundo da comunicação, né? Então, acho que é uma coisa que é normal do processo, acho que a gente só precisa entender como adaptar e na verdade, eu vou falar uma coisa que a gente tem pensado aqui bastante, esse lugar que morreu da grande mídia, né, dos grandes jornais, realmente a gente teve um processo, né, das grandes demissões, das grandes redações, isso aconteceu, as equipes são muito menores, mas isso abriu possibilidade, por exemplo, para surgir toda essa leva de jornalismo da periferia, com outras pautas, com outros conteúdos interessantes, que trazem outras referências e tiram da hegemonia de um tipo de contar história, de um jeito específico, e aí a internet foi se fortalecendo e trouxe essa possibilidade de gamas muito possíveis, assim, né, de conteúdo, assim, você pode acessar hoje conteúdos que antes você tinha que pagar uma assinatura específica, né, os conteúdos estão aí na internet, você não precisa receber não sei se vocês eram dessa época, mas eu assinava revistas que eu né, recebia em casa, era um conteúdo restrito, né, você tinha que, ou você ia comprar na banca, né, aí era caro, né, lembro de escolher uma para comprar, assim, e falar, nossa, tá, vou comprar essa aqui que eu quero ler, mas era uma coisa que era uma escolha ali, não tinha esses conteúdos disponíveis. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo disponível e conteúdo de muito alto nível. Eu vou fazer aí, né, a Rê mandou o Mano a Mano, assim, por exemplo, escutar o Mano a Mano de graça no Spotify é algo muito especial, assim, né, que você pode acessar esse conteúdo. E aí acho que isso abre o mundo mesmo de experimentações. Eu concordo com a Semaia no sentido de que pessoalizar a comunicação é ruim, porque aí a gente passa por um processo que é sobre pessoas e não sobre equipes, e sempre tem equipes gigantescas por trás, né? A gente sabe, não se faz nada grande sem uma equipe muito estruturada por trás, então acho que isso é ruim pelo processo, mas aí eu vou até contar um pouco, além dessa relação com o jornalismo, o que eu tenho vendo também dessa parte do impacto social, tem chego muito recurso, ou seja, muito dinheiro
para financiar agências, por exemplo, de fact-check, né, que é checar o que é fake news ou não, por exemplo. Isso é ótimo, porque isso traz para a gente um outro tipo de produção de conteúdo, por exemplo, né, de fazer essas pesquisas mais aprofundadas. Então, tem chego também muito recurso para reportagens audiovisuais mais profundas sobre temas importantes para o Brasil. Então, eu acho que a gente está passando por uma transição de onde o conteúdo é produzido, mas o jornalismo vai continuar sendo uma grande força, porque a comunicação é a base de tudo, né? Acho que, então, é isso que eu queria trazer, assim, de complementariedade. Eu fiquei pensando em várias coisas. Primeiro, agradecer também, Semaia e Mariana. Eu fiquei pensando um pouco no que vocês trouxeram em 2 pontos principais. O primeiro é o lugar da experiência, né? Que a gente fala muito, mas enquanto vocês vão contando, vocês vão trazendo que o caminho de vocês tem muito a ver com a experiência, né? Com o lugar de contato real ali, não só de refletir sobre, não só de aprender, mas também de experienciar ali as situações, e que isso fez também vocês mudarem as trajetórias de vocês. Então, fiquei pensando nisso. Queria que vocês pudessem falar um pouco desse lugar ideal, assim, de quando a gente está na faculdade, ou quando a gente está na escola, e a gente quer ir para um lugar que parece muito distante, assim, né? O trabalho, às vezes, parece um lugar muito distante, muito longe, assim, né? Então, fiquei pensando um pouco, se vocês puderem falar um pouco disso, tanto na perspectiva, num lugar, assim, existe uma relação que a gente precisa fazer entre o nosso desejo, acho que a Semaia comentou um pouco sobre isso, mas entre o nosso desejo e a nossa necessidade, a gente precisa escolher a partir da nossa necessidade, a partir do nosso desejo, isso não importa, né? Enfim, um pouco por aí a minha pergunta. Difícil essa, hein, Renata? Brincando. Você quer fazer, Paulo? E a gente responde, podemos responder a Renata e depois volta para a sua pergunta. Pode responder, Renata. Acho que também pode responder. Vamos lá, então. Essa é uma discussão interessante, porque eu fiz jornalismo sociais, depois que que eu me formei, eu fiz cursos que não eram dentro da academia, assim, e sempre fiquei pensando, né, acho que para mim, em algum lugar, era, nossa, tá, eu trabalho com isso, será que eu não tenho que fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, né, e ir aprofundando meus conteúdos teóricos, né, nesse processo? E aí eu fiz algumas coisas, né, de cursos livres, mas eu fiquei pensando bastante nessa sua pergunta, que é o quanto a gente tem visto o crescimento da experiência como algo que é também validado pelo mercado, né? Assim, então, acho que sim, a gente continua tendo, né, o espaço de é sempre importante ter as formações e tal, mas a experiência ela tem crescido bastante, né, nesse processo de validar conhecimentos, assim, né? Então, eu posso dizer, eu não sou formada em gestão de organizações, não fiz esse curso, não tive aulas específicas para fazer o que eu faço, né? Assim, mas as habilidades que eu desenvolvi nos processos que eu tive de educação me ajudaram a chegar onde eu estou e continuar nesse processo, né? Então, eu acho que a experiência ela foi muito válida, tanto pela prática e pelo desenvolvimento pessoal e profissional, quanto acho que foi pela experiência que eu entendi onde eu estava e onde eu estava indo, né? Então, eu contei um pouco do Pará, foi no Pará, visitando o Saúde e Alegria, que eu senti no coração, falei, isso aqui faz muito sentido para mim, isso aqui eu não quero estar numa redação fechada, trabalhando, eu quero estar numa organização, pensando no impacto social, pensando na transformação dos processos que eu acredito, né? Então, aquilo fez muito sentido para mim. Então, foi a partir da experiência, e aí trazendo até um conceito das ciências sociais, né? Quando a gente olha para o outro que a gente entende a gente, né? Então, um pouco nesse processo da experiência, foi o processo que eu entendi, tá? Então, é nesses espaços em que eu estou experimentando coisas novas que eu entendi o que eu queria e o que eu não queria também. E aí eu acabei não comentando, mas eu estagiei na faculdade, num site de economia, horrível, assim, tipo, uma coisa que eu não gostava. E é isso, tipo, isso aqui eu não quero, não é para mim. Eu acho que tem gente que gosta de fazer isso, né, de produzir esse tipo de conteúdo, mas o tipo de conteúdo que eu quero produzir tem a ver com transformar a nossa sociedade para melhor, assim, né? Então, acho que é nesse lugar que eu tô, e aí
é engraçado porque depois de tanto tempo trabalhando no setor social, hoje em dia, boa parte do que eu faço é coordenar campanhas de comunicação, né? A gente está construindo agora, por exemplo, uma campanha com Condzilla para a participação social das juventudes, né? Para o maior canal de YouTube, a gente está produzindo isso. Então, jamais imaginei, né? Assim, se eu fosse pensar lá atrás, assim, tá, o que eu vou fazer, o que eu vou estar fazendo em 2022? Isso não foi uma trajetória que estava desenhada, mas aí o que o Paulo trouxe eu sentia mais ou menos o que eu não queria e o que eu queria. Isso foi ajudando as escolhas a acontecerem nesse processo de forma mais estruturada para chegar onde eu estou. É óbvio que aí eu estou falando de um lugar privilegiado, e sim, acho que em muitos momentos eu tive que fazer essa balança necessidade e desejo e trabalhei em coisas que eu não gostava, porque eu precisava pagar as contas, né? Basicamente é isso, assim. Então, é uma trajetória que hoje em dia estou num lugar que eu gosto e tal, mas já passei por muitos lugares em que eu gostava ou gostava pouco, né? Ou não gostava, mas que faziam sentido pela questão, pelo que eu tinha de escolhas possíveis, assim, né? E aí, dentro do leque de características do meu contexto, né? Assim, que era um contexto específico. Então, não é um mundo ideal, né? Acho que esse é um ponto importante de trazer. Mas é um mundo em que a gente consegue, em algumas coisas, a gente consegue ir puxando para coisas que fazem mais sentido para a gente, né? Assim, aos poucos. Então, eu tô falando, né, eu me formei em 2011, são 11 anos aí de trajetória, não é que foi um ano seguinte, logo depois que eu terminei da faculdade ou a educação formal, mas eu acho que foi um processo. E aí, acho que só nessa coisa que você trouxe, Renata, sobre a transição, o mundo do trabalho ser distante, assim, né? Eu acho que muitas das coisas que vocês fazem hoje em dia vão ser levadas para o mundo do trabalho, assim, né? Então, acho que tirar essa capa do mundo do trabalho é algo que eu nunca acessei, por uma coisa, assim, a minha trajetória vai me trazer até aqui. Então, a Semaia falou, e eu acho linda essa fala dela, né, que ela já pensava sobre estar no mundo da escrita lá atrás, né? Então, acho que é uma coisa que, para mim, também aconteceu, e eu acho que eu sempre pensei, né? Eu gostava muito de comunicação, gostava muito de fotografia, acabei não falando também. A gente tem múltiplas personalidades, né, no mundo do trabalho hoje em dia. Eu fotografo também, é uma coisa que eu faço além do que eu faço como secretária executiva do Movimento. E eu acho que já estava dentro da comunicação audiovisual, essa forma de se expressar no mundo já tava na minha construção desde que eu tenho 10, 12 anos. E isso foi passando pela minha trajetória. Então, o que eu posso trazer para vocês o mundo do trabalho, ele é uma continuação da trajetória de vocês. Ele não é, acho que pra gente não ver como algo, uma bolha em que eu vou entrar e que eu nunca acessei nada, sabe? A gente vai pisando aos pouquinhos na água, e aí uma hora a gente tá dentro do rio, sabe? Assim, acho que essa é uma metáfora interessante de pensar, assim, não é algo que vai surgir do nada e que você de repente vai estar numa bolha, né? Você vai caminhando aos pouquinhos e de repente você vai entender que você tá dentro desse rio, e aí ao olhar você vai entender qual a trajetória que você fez para chegar até aqui, que eu acho que esse é o ponto, assim. Eu concordo muito com a Mari, assim, eu acho que essa relação de desejo e necessidade, essa agonia do mercado de trabalho está muito longe, faz muito sentido quando a gente é jovem, assim, né? A gente realmente tem uma ansiedade muito mais nesse mundo que a gente está vivendo agora, né? A gente está saindo de um processo pandêmico, o índice de ansiedade, depressão, tá uma coisa elevadíssima, essa expectativa, essa cobrança, essa autocobrança que a gente tem, não só da nossa família, mas da sociedade que a gente vive hoje, principalmente, né? Em que a gente precisa dar certo, a gente precisa morar sozinho, não sei daqui quanto tempo, a gente precisa, enfim, toda essa exigência que pelo menos eu senti muito, e eu conheço muitas pessoas que na juventude sentiram isso muito forte, e eu acho que agora ainda mais, porque tem rolado uma intensificação de uma saúde mental cada vez mais prejudicada, faz com que muitas vezes essa agonia aumente e paralise a gente muitas vezes, assim, sabe? Eu acho que o principal... Parece clichê, Renata, mas o que mais me ajudou nessa movimentação de ir descobrindo aos poucos mesmo nos momentos em que eu travava, em que eu sentia medo, em que eu achava que aquele não era o melhor caminho, ou quando eu tomava alguma decisão com dúvida, era me manter em movimento, assim, sabe? Mesmo que eu não tenha certeza que isso daqui vai dar alguma coisa, eu tô sentindo que nesse momento é melhor aqui. Então, acho que essa relação entre necessidade e desejo
é uma coisa, para mim, que não se desassocia. Eu sempre agi pensando nesse X, assim, né? Necessidade e desejo. Tipo, tenho o desejo de fazer isso, mas infelizmente agora não é momento, porque eu tenho tal necessidade. Então, como é que eu ajo para cumprir essa necessidade sem sair tanto da onde eu quero pisar e sem perder o horizonte do que eu acho que eu desejo, né? Então, o meu desejo, por exemplo, ele não era tão definido, mas eu sempre quis ter mais tempo para escrever, por exemplo. Então, de alguma forma, eu fui perseguindo esse desejo, que eu não sabia muito como é que ele ia se desenhar, mas ele estava ali no meu futuro de alguma forma. Mas eu acho que é sempre a gente se manter em movimento, não estagnar, sabe? Não entrar muito nas piras da nossa cabeça, não se deixar assim levar pela autocobrança, por essa agonia que é esse momento de escolhas de decisão, que isso fatalmente vai, na verdade, tirar a gente do nosso caminho e fazer com que a gente entre num processo de frustração muito grande. Eu tenho visto cada vez mais a juventude entrar cada vez mais cedo numa onda de frustração. Acho também por esse lance da visibilidade, da exposição. O sucesso hoje ele parece estar muito relacionado com quantos seguidores você tem, quantas curtidas alguma coisa que você postou tem, sabe? Então tudo isso piora muito. Não tinha isso na minha época, assim, na minha juventude. Hoje eu tenho 34 anos e eu sinto essa pressão. Eu sinto essa pressão fortemente, assim, ai, será que eu preciso estar mais ativa nas redes? Preciso publicar mais? Eu preciso estar mais não sei aonde? Eu preciso ter mais seguidores? Ai, como é que eu faço para, enfim, mostrar o que eu estou fazendo? Coisas do tipo. Eu acho que tudo isso tem feito com que quem está nascendo nessa onda de likes, né, e de compartilhamentos, se cobre e acabe medindo os seus desejos e necessidades e futuro por essa régua. Então, acho que o maior desafio é não se deixar levar por isso agora. Eu estou falando isso aqui, estou falando isso para mim também. Que eu acho que é o desafio de todo mundo. A Mariana falou lá do Saúde e Alegria, do Pará, e aquilo lá maravilhoso. Eu fiz uma atividade com o Saúde e Alegria na reserva extrativista do Tapajós. E aí, Mariana, eu fui lá visitar a escola, né? Porque a gente, sim, é louco, pô. A gente quer saber o que é a escola em todo lugar que a gente, qualquer canto do mundo que a gente vai, vamos visitar a escola. E aí eu vi que a escola lá funcionava só de vez em quando no ensino médio, porque de vez em quando vinha assim, professores de ciência e natureza, passava uma semana lá, tinha aula de ciência e natureza, ele ia embora. Quando ele ia embora, não tinha mais aula. Aí o Saúde e Alegria colocou isso, a gente fez uma conversa, eu falei assim, calma, então vamos pensar, sei lá o quê, todos com celular, mas só na rede social, lá, só na curtição, não tinha nada de atividade. Muito bem. A minha pergunta para vocês é o seguinte: olhando agora o contexto de vocês, a questão da tecnologia e as habilidades que vocês desenvolveram ou que têm que aplicar, se vocês fossem voltar para aluna que vocês foram no ensino médio, ou melhor, para a escola, o que vocês acham que escola tem que ter hoje para construir as habilidades que vocês estão encarando aí, né? O que hoje, olhando para a escola que vocês viveram, talvez, mas assim, se tivesse uma varinha de condão, o que vocês iam mudar, assim, na dinâmica da experiência escolar que vocês tiveram, né? Não sei se a pergunta está meio cabeçuda, mas assim, o que vocês mudariam na escola? Entendeu? Que escola, eu sei que também está mudando. A Mariana já falou que daqui a 10 anos vai ter que ser outra escola também. Mas, ok, mas vamos pensar hoje. Na condição de vocês hoje, maravilhosa, criativa, com um monte de habilidade, o que vocês mudariam na escola, tal qual a escola que vocês viveram? Quer ir, Mari? Olha, eu me formei, vou pensar no ensino fundamental, tá? Eu me formei no ensino fundamental em uma escola que é do bairro onde eu nasci, lá no Jardim Miriam, zona sul de São Paulo, bairro que eu não moro mais hoje. E é um bairro periférico da cidade de São Paulo que tem todas as dificuldades de todas as escolas públicas
de uma escola de um bairro periférico na cidade de São Paulo. Então, estou falando de problemas muito estruturais, né? Tipo, falta de professor, aulas vagas, enfim, tudo isso, né? Falta de disponibilidade e relação aluno-professor, tudo isso. O que eu mudaria? Eu lembro que uma vez o meu pai foi dar uma aula aberta lá. Meu pai ele é um grande estudioso e tal, e ele fez uma parceria com a diretora e falou, posso dar uma aula aqui e tal? E ele foi, e ele deu uma aula sobre história a partir da música capítulo 4, versículo 3, naquela época que estava, né, enfim, tinha acabado de sair o Raio-X do Brasil do Racionais, e aí ele foi fazer uma aula lá, pública, com todos os alunos, no período da noite, assim. E foi uma aula encantadora, uma aula que eu lembro até hoje, e algumas pessoas que eu converso que estudavam comigo naquela época também lembram, assim. Eu acho que eu sinto muita falta na escola dessa relação. Eu estava até participando de uma atividade do SESC semana passada, também com jovens de ensino médio, e eu falei que eu acho que eu sinto muita falta dessa parceria e corresponsabilidade entre aluno-professor, professor-aluno e também diretor-professor, sabe? Às vezes eu acho que a gente não dá autonomia nenhuma para os jovens não têm autonomia nenhuma até para decidir o que eles poderiam querer aprender, o que eles gostariam de estudar ali, até mesmo assim para pensar numa grade um pouco mais participativa. Então, eu acho que o professor não confia no aluno e não quer ser responsável caso algo dê alguma coisa errada, porque o diretor vai cobrar. E o diretor não deixa o professor livre porque não quer ser responsável caso alguma coisa deu errado e alguém vai cobrar. E quem está em cima do diretor. Então, eu acho que existe uma ausência de corresponsabilidade para que a escola possa ser alguma coisa a mais, sabe? Então, eu sinto falta de aulas livres, a possibilidade de pensar a escola como espaço politicamente, um espaço político. Eu acho que a gente não forma, eu não fui formada para ser uma pessoa que vota, né? Se eu não tivesse a família que eu tive, eu ficaria completamente perdida sobre o que votar, deputado federal, deputado estadual, vereador, senador, se eu não tivesse uma base, isso tudo teria sido muito mais complicado para mim. A gente não forma, assim, pessoas para exercer a sua cidadania. E eu acho isso uma falha gravíssima da nossa educação. Na verdade, eu não acho que é uma falha, eu acho que é um projeto, né? Um projeto mesmo que está em voga com mais força há alguns séculos. Mas o que eu acho é que falta isso. Eu gostaria de ter uma escola que tivesse uma diretriz cidadã mais forte, com uma possibilidade, uma corresponsabilidade para co-criar o que se precisa aprender e como, para além do que é dito que é fundamental e essencial. Eu sinto falta de uma escola com uma biblioteca mais ativa, a escola em que eu vivia não tinha isso. Então, acho que todas essas trocas para a gente usar a escola, sabe, família, comunidade, aluno, professor, diretor, a gente precisa todos se responsabilizar por esse espaço. E aí eu acho que um dos problemas que a gente vive hoje, nessa polarização política que a gente tem enfrentado, vem muito da nossa falta de educação cidadã e da nossa falta de diálogo desde a escola, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse ter um diálogo maior na escola, hoje a gente conseguiria dialogar de uma forma menos violenta, né? A gente viu isso em 2018, muita gente morrer por conta de embates políticos, e eu acho que a gente está caminhado para isso mais uma vez. A gente está agora num ano eleitoral, enfim, as ideologias, né? E eu acho que essa visão autoritária, ditatorial que a gente vive hoje é de um país que está sendo educado para não pensar, né? É um país que está sendo educado para não dialogar, para não trocar. E é exatamente o tipo de educação que eu não quero ter. Eu não quero mais ter uma escola que deixa a política para fora. Eu acho que a gente precisa voltar a ter uma escola que prepara a gente para dialogar, para disputar, porque a vida é política o tempo todo, é um espaço de disputa, né? Então, acho que a gente tem formado pessoas que não estão preparadas para escolher um Brasil, e que Brasil é esse, e que projeto de país a gente quer. Eu acho isso uma falha gravíssima que a gente tem colhido aí as sementes disso até hoje. Obrigado, Sônia. Mariana, você quer comentar um pouquinho? Sim, claro. Acho que eu vim de um contexto mais
bem mais privilegiado, né, que a Samaya comentou, então minha escola tinha tudo ali estruturado, mas eu acho que o que eu fico pensando que para mim seria muito importante, e aí até nesse contraponto, é uma escola particular, né, aqui de São Paulo, eu acho que eu tive muito pouco acesso à diversidade na escola, porque era uma escola que não tinha acesso de bolsas, não tinha acesso... Então, eu sinto que muito da minha trajetória acabou sendo marcada porque minha mãe é uma ativista da medicina, então trabalhou no Ministério, trabalhou na periferia, no SUS e tudo mais, mas e acho que isso acabou me moldando, mas se não fosse essa trajetória familiar, eu teria vivido numa bolha, e aí eu acho que o que a Samaya trouxe se a gente não acessa as diversidades brasileiras, a gente não acessa o que é o Brasil, e se a gente não acessa o que é o Brasil, a gente não consegue pensar um plano de país, né? A gente precisa acessar essas diversidades, a gente precisa saber. E aí eu comecei falando, né, que a gente fala juventudes no plural como um posicionamento de saber que ser jovem no Brasil é uma experiência muito diferente dependendo de onde você vem. E aí eu acho que é um dado da nossa pesquisa também. Se a gente olhar só para perfil de juventudes no Brasil, a gente é um país mais desigual ainda se a gente olhar só para os jovens. Ou seja, a gente já é um país muito desigual. Se a gente só cortar ali, né, no índice Gini, 15 a 29 anos, é ainda mais desigual do que o país como um todo. A gente é uma desigualdade muito brutal. E se a gente não tem acesso a essa realidade, a gente acaba ficando a par, assim. Então, o que eu diria que eu senti muita falta na minha formação foi acessar isso. Acho que eu fui acessando pela família, mas acho que poderia ter me ajudado muito, e depois pelas minhas escolhas de visitar, né, que eu falei, fui preparar, fui me colocando nesses lugares para entender um pouco mais, e acho que hoje em dia pesquisa é uma paixão por conta disso, né, acho que de entender onde a gente está e como é que a gente segue. E eu acho que o que a Samaya trouxe de comunidades mais homogêneas, né, assim, então a gente tem uma estrutura escolar que é importante dela existir, mas eu sinto que na minha escola era um perfil mais ditatorial também, assim, não tinha muito espaço para a gente opinar no que ia ser, no como a gente ia construir, o que podia ter de diferente, e muito focada para o vestibular, assim, que é óbvio, né, uma necessidade, é uma coisa importante, mas acho que pouco pensando na formação das pessoas que estavam ali, assim, eu sinto, né, hoje em dia tenho muitos amigos do colégio ainda, mas alguns que eu não tenho mais, não converso tanto, assim, eu sinto que se você não olhasse para fora da bolha, não ia ter visto o Brasil que a gente está vivendo, sabe, assim, estão vivendo numa bolha até agora, assim. Então eu tenho essa coisa, né, de pensar um pouco mais a diversidade dentro das escolas, como é que a gente pensa esses espaços. Então, um pouco antes de vocês entrarem, Paulo estava comentando, né, das jornadas que vocês fizeram aí no centro de São Paulo. Acho que isso é super importante, né, sair do espaço, conhecer outros espaços, entender os contextos, é super importante. E aí eu vou trazer um ponto de pesquisa também, né, dentro dessa paixão das pesquisas, que quando a gente olha para as evidências de impacto do que é mais assertivo dentro da educação, dentro do Atlas tem um capítulo específico sobre educação, uma das iniciativas que mais tem resultado e que tem menos custo é mentoria de pares, ou seja, fazer os jovens conversarem com perfis diferentes, né, um pouco mais velhos, um pouco de outros contextos. Isso faz muito sentido no impacto da educação dos jovens. E eu sinto que isso também, se eu tivesse tido a oportunidade de conversar com jovens de outros contextos, com outras experiências, a Semana trouxe isso na fala dela, né, que eu também me identifiquei muito, que eu não tinha muita referência na família do que eu podia seguir, porque tinha pouca coisa, assim. Tipo, minha mãe era médica, meu pai era um administrador, sabe? Não tinha mundo. O que é ser jornalista, artista, fotógrafo? De onde tá isso? O que acontece se você quer outra coisa que não seja isso? E eu não sabia muito, não tinha essa referência, né? E na minha família não tinha, nos meus amigos também não muito. E acho que eu fui tendo que descobrir isso na raça, assim, né? Mas eu acho que se a escola pudesse construir esse caminho de conversar e conectar, né, nesse lugar de mentoria, né? Que é uma palavra, na verdade, uma conversa, né? A gente, com uma certa metodologia ali, a gente consegue pensar, acho que, caminhos mais estruturados. E hoje em dia, trabalhando como consultora também, né, com projetos, eu sinto que a gente faz isso muito entre organizações, por exemplo. Vamos botar organizações que estão no mesmo lugar para conversar, porque elas vão mais longe se trocarem as experiências, né? E eu sinto que se tivesse feito isso quando eu era pequena, falasse, vamos trocar com quem também passou por onde você está. Acho que essa conversa que a gente está tendo aqui de abrir experiências, né, das nossas vidas especificamente, para vocês conhecerem e também pensarem as suas trajetórias, acho que é super rico, né? Porque acho que traz essa visão de possibilidades de caminhos que eu sinto que
Só isso, na minha escola, imagina, ter uma conversa online, gente, acho que eu já me sinto muito velha, né, porque isso jamais existiria, né, não tinha esse espaço, né, não tinha essa conexão, assim, não tinha nem internet direito, né, que a Samuel comentou também. Então, eu acho que seriam esses os pontos principais, e para finalizar, assim, acho que né, dentro da pesquisa também tem muito isso, né, quanto mais a escola é uma comunidade agregadora no espaço que ela está, mais as chances disso ser transformador, né? Então, abrir o espaço físico e agregar mais pessoas dentro de onde está, tanto para onde está mesmo fisicamente, quanto aqui, que a gente está fazendo uma conversa aqui num espaço virtual, acho que é algo que é muito rico, assim, né? Algo que realmente leva a gente mais longe dentro do mundo da educação, assim. Então, acho que seriam esses pontos que eu traria. Eu queria perguntar sobre a rotina de trabalho de vocês, né? Sobre quantas horas vocês trabalham num lugar fechado, num lugar aberto. Vocês pensaram nisso quando vocês foram escolher sua profissão? E vocês acham que é muito importante, vocês prezam pela rotina, ou vocês querem uma rotina mais aberta? Como isso influencia o cotidiano de vocês? Olha, João, vou te falar uma coisa agora. Você me pegou. Eu não pensei em absolutamente nada, mas eu já passei por vários regimes de trabalho, né? Eu já trabalhei em empresa bem corporativa, assim, sabe, chegar às 8, sair às 6. Depois, né, quanto mais você vai, às vezes, crescendo ali, ascendendo em cargos, tem um pouco mais de flexibilidade, mas nesse regime, 8 horas, né, 1 hora de almoço e tal. Assim como eu já trabalhei, por exemplo, eu trabalhei no Instituto Vladimir Herzog, era muito mais fluido, porque ali eu já estava numa condição de PJ, não era CLT, né? Acho que quando você é PJ, você tem um nível de negociação melhor. Isso não significa que é bom ou ruim, mas você tem um nível de negociação um pouco maior. Então, eu tinha que cumprir uma carga horária, mas com uma liberdade muito maior. Desde o momento em que eu decidi focar mais na escrita, eu tenho trabalhado muito de casa, mas claro, eu ainda trabalho como jornalista, então eu preciso sair, ou para fazer gravação, ou para fazer entrevista. Meu modelo de trabalho hoje é assim. Mas a minha base é a minha própria casa, então cada vez mais eu tenho estruturado um pouco o lugar onde eu moro para dar conta desse escritório em casa. Assim. Acho que a pandemia trouxe isso muito forte e eu acabei enraizando. Meu plano em 2020 já era, né, sair desse ambiente de escritório e começar a trabalhar dentro de casa, e eu tenho seguido assim, mas nessa fluidez, né, de saber que muitas vezes eu estou na rua. Gestão de tempo, eu acho que é o principal desafio para todas as pessoas hoje, mas eu acho que da nossa geração, assim, não sei como é que você vê isso, mas todas as pessoas que eu trabalho de gerações mais novas têm uma relação com o tempo bem mais definida. Assim, eu estava até conversando com um amigo que é do jornalismo mais velha escola, assim, ele é mais velho que eu, e ele falou, cara, hoje em dia acontece uma coisa às 7 da tarde, da noite, eu já não posso falar com um jornalista, porque ela já desligou, porque ela já foi embora, mas o fato acabou de acontecer, tem que cobrir agora, enfim. A gente tem muito esse perfil, né? Eu acho que quem é um pouquinho mais, assim, 30 e pouquinhos para cima, ainda tem muito esse espírito de a gente tem que trabalhar até mais tarde, quanto mais você trabalha, mais, sei lá, você parece que está trabalhando, tipo, não tem muito limite de horário, começa às 8, termina às 7. Eu acho que quanto mais jovem, o pessoal tá cada vez mais assim, não, eu trabalho nesse horário, eu saio aqui, nananã. Eu acho que são pessoas que estão conseguindo impor isso um pouco mais e isso está mudando um pouco o mercado de trabalho. Eu não tenho limites, hoje ainda tenho muita dificuldade de dizer não, então eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e eu costumo começar a trabalhar cedo e terminar bastante tarde. Tipo, hoje mesmo é um dia que eu vou terminar essa conversa com vocês e continuar trabalhando. E eu comecei a trabalhar às 7 da manhã. Então, eu acho que é por aí, assim. Depende muito também do momento que você está na sua carreira, na sua vida, assim. Às vezes você quer pagar um preço mais alto, até para depois ficar um pouco mais tranquila. E hoje, por exemplo, é um dia que eu estou trabalhando bastante, mas tem dias que eu livro a agenda e aí eu não tenho atividade nenhuma, ou que eu trabalho só de manhã, ou que eu trabalho só à tarde. Então,
essa é uma flexibilidade que eu tenho hoje e que eu gosto bastante. É isso, mas ter gestora de MEI e ter que garantir as contas no final do mês, às vezes a gente tem que trabalhar bastante. Mas eu também tenho essa liberdade, né? Tipo, e eu chamo isso de privilégio, assim, sabe? Eu fui operadora de telemarketing, eu fui auxiliar administrativa, e tem muitas pessoas hoje que têm um regime de trabalho que é extenuante, que é muito cansativo, que não te dá flexibilidade nenhuma, que, na minha opinião, é uma das maiores burrices do capitalismo. A pandemia, inclusive, provou isso, né? Ninguém é produtivo 8 horas por dia. Ao mesmo tempo em que existem... Eu era operadora de telemarketing, então eu trabalhava 6 horas por dia sem descanso nenhum, porque é uma ligação atrás da outra, e aí é uma linha de produção, e você acaba transformando o ser humano numa linha de produção. Então, eu acho que uma das maiores coisas que matam os sonhos da gente e que fazem com que a gente tenha zero tempo... Eu acho que o tempo e o ócio é hoje um dos maiores capitais que a gente tem enquanto ser humano, enquanto sociedade. Quanto menos você tem isso, e eu venho de uma família que não teve isso, está começando a ter isso agora, as gerações estão, tipo, minha sobrinha vai ter, minhas primas mais novas terão, mas a gente não teve muito isso. Isso de você ter que dedicar parte da sua vida para um trabalho que você não quer fazer, que você não gosta, que você precisa fazer só para garantir o seu pão no final do dia, que é a condição... que eu tenho amigas que têm a mesma idade que eu e continuam nessa mesma posição por sobrevivência. Eu acho que é o que mais torna a gente frustrado, cansado, exausto, e ter essa dificuldade de realizar os nossos sonhos. Então, se vocês tiverem a possibilidade de ter tempo criativo, né, pensa já como é que vai ser essa divisão de tempo, assim, e pensa o que vocês podem colocar o tempo de vocês a trabalhar a favor de vocês, sabe? Eu ainda sou uma pessoa que corre muito atrás do tempo, né? Faço muita coisa, eu tenho um medo muito grande de amanhã não ter trabalho nenhum, tenho um medo muito grande de amanhã tudo desmoronar, sei lá. Eu sou perseguida por uma ideia de que amanhã eu vou cometer um erro e tudo acabou. E isso é muito ruim, eu acho que tem muito a ver com a minha origem, enfim, com ser uma mulher preta, ser uma mulher periférica, uma série de fatores. Mas quanto mais tempo livre a gente tem para pensar, para planejar e para chegar lá, é isso. O tempo é um valor muito importante. Hoje eu ainda não tenho a boa gestão de tempo, mas se vocês têm essa possibilidade de planejar o tempo de vocês, comecem ontem. Maravilha, Semaia. Obrigado. Mariana, você quer Sim. comentar? João, obrigada pelas perguntas, maravilhoso. Eu ia dizer que a minha rotina, ela é uma rotina que tem uma certa flexibilidade também. Acho que, e aí eu até também estava na minha apresentação que acabou não passando, mas uma das coisas que aparecem como vontades transversais das juventudes que estão chegando aí é mais autonomia no trabalho, flexibilidade. Então, acho que esse é um valor do novo mercado de trabalho que está vindo aí, que vai precisar pensar como isso acontece. E a pandemia acelerou muito isso, né? Porque a gente aprendeu que dá para trabalhar em diferentes formatos agora, e aí os formatos antigos já não fazem tanto sentido mesmo, né? Não estão encaixando. A gente vai precisar recriar e entender como é que a gente pensa em novos caminhos. Mas a minha rotina tem uma certa flexibilidade, mas, assim como você, Maia, eu acho que eu trabalho muito mais do que minha mãe trabalhava, por exemplo. Minha mãe, né, batia ponto às 8, saía às 5. Eu trabalho também das 8, 10, às vezes 11, dependendo do projeto, a gente vira à noite, né? Enfim, vai fazendo coisas que tem que entregar, né? Essa coisa que a gente sabe que às vezes tem deadlines, né? Tem limites de tempo muito recorrentes, assim. Mas eu sinto que essa possibilidade de poder um dia escolher estar mais com a minha família, um dia escolher poder fazer uma coisa no horário de trabalho que não seja o trabalho, assim, apesar dessa demanda alta de carga de trabalho, é algo que faz muito sentido para mim também, assim, e por isso também eu já passei por mecanismos de trabalho também de entrar e sair no horário e tal, e no escritório específico. Eu sinto que para mim isso faz muito mais sentido, assim, desde que eu comecei a trabalhar assim, isso para mim gerir o meu, mesmo que seja muito trabalho, gerir meu próprio tempo faz muito sentido, assim, para poder encaixar também onde eu trabalho melhor, né? Porque, por exemplo, se eu preciso escrever alguma coisa, eu trabalho muito melhor à noite do que de dia, muito melhor. Se eu preciso redigir um texto, porque
De dia é WhatsApp, telefone, e-mail. Então, se eu consigo organizar o dia para, então, a partir desse horário eu vou escrever esse texto, e aí eu bloqueio um horário que eu não vou estar fazendo nada no trabalho durante o dia, mas para poder fazer outras coisas, isso me ajuda muito até a produzir melhor. Então, eu acho que esse vai ser um mecanismo de trabalho que vocês vão encontrar muito, assim, essa certa flexibilidade, com uma certa autonomia, mas com uma demanda de entrega, assim, que eu acho que é o que está acontecendo aceleradamente no mercado de trabalho, assim, a gente vê isso acontecendo, a chamada digitalização da economia, né? Isso traz as suas questões aí. Hoje mesmo saiu o PL do home office, não sei se vocês viram, saiu o PL não, a nova regulamentação, né? Que a gente vai ter que começar a olhar para como a gente regulamenta também, como é que a gente cria leis que fazem sentido para o processo, né? E acho que é uma coisa que vocês vão encontrar. E aí eu tenho muita reunião, acho que só queria dizer, tipo muita reunião, assim, é uma rotina de 5, 6 reuniões por dia, às vezes para ajeitar coisas, estruturar, né, eu faço uma gestão de equipe, né, eu tenho uma equipe, então eu tenho, hoje em dia, 6 pessoas que trabalham na equipe de movimento, mais as pessoas que a gente agrega em outros cargos, assim, então, isso demanda estar sempre, né, monitorando acontecer, fazendo acontecer parcerias e tal, então isso demanda bastante reunião. Acho que é uma coisa também que a gente vai ter que até repensar para os próximos ciclos aí, porque é insustentável também, né? Você faz seis reuniões no dia, acabou o dia praticamente. Tem que entregar as coisas à noite, né? Então, mas você já está cansado, então é isso. Acho que é uma rotina que a gente... Mas acho que é muito novo, né, também. Tá todo mundo aprendendo a trabalhar nesse formato e a legislação tá acelerando para conseguir acompanhar também o que a gente está vivendo de transformação da sociedade. Mas... E aí quando eu estava, né, no presencial, eu tinha algumas experiências de ir a campo, assim, né, de estar mais na rua, como você perguntou. Mas desde que começou a pandemia, é bem computador, assim, que não era uma coisa que eu tinha escolhido lá atrás, né, que eu até falei que eu não gostava muito de estar na redação, assim, mas é que acabou acontecendo. Então, hoje em dia, esse é o formato do meu trabalho, mas acho que vai mudar também, acho que está em rápida aceleração de transformação, assim, né, então acho que a gente está passando por uma grande transição, e vocês mesmos experienciaram isso na escola, né? Quem ia pensar que ia ter atividades no Teams há 2 anos atrás, né? Então, acho que esse é um processo que a gente vai